Bem-vindo a todos! É com o maior prazer que estamos com vocês com um novo vídeo do canal, que vai falar sobre as mais atuais tecnologias, dicas na área de informática, além de criar tutoriais e juntar a curiosidade com a necessidade de estarmos interligados nesse mundo globalizado e também informatizado. Você agora está no canal Direto para o Vídeo, no segmento Tecnologia, voltado para o público que quer entender, aprender e trocar ideias nesse contexto tão importante que é a tecnologia e informatização de nossa sociedade atual. Espero que vocês gostem! Olá a todos, meu nome é Sérgio Tcheralo, vocês estão no canal Direto para o Vídeo, no segmento Tecnologia. Muitos devem ter escutado já o termo metaverso. Ficou muito popular ultimamente porque a empresa Facebook fez uma mudança estrutural, ou melhor, no nome da empresa, e o nome atualmente vai se chamar Meta. Logicamente que as aplicações como Facebook, WhatsApp, Instagram e demais continuam sendo produtos da empresa Meta. Mas o que eles realmente estão pensando nesse contexto? O metaverso, ele apareceu inicialmente o nome numa publicação de um livro nos anos 90, nós vamos falar disso depois, e de certa forma, no conteúdo literário, futurista, de games, ele ficou conhecido e gerou uma característica de tecnologia. Podemos dizer que o metaverso ele tem como base a sua interação no universo criado artificialmente, onde você teria uma imersão quase total, sem com que a sua mente não conseguisse distinguir o que é realidade ou não. Essa ideia não é algo tão distante da realidade, da nossa realidade. Porque boa parte do que nós já vivemos já está no ambiente virtual e nós achamos isso muito normal. Por exemplo, todas as aplicações financeiras, o nosso dinheiro, boa parte deles está no ambiente virtualizado. Não necessariamente você tem que ter todo ele, mas as cifras estão. E para o cotidiano isso é uma coisa muito normal, muito comum. A vida cotidiana do cidadão, ele não vê isso como algo virtualizado em outro, vamos dizer, entre aspas, em outro universo. Mas de certa forma é isso. Nós já temos muitas vezes contato com pessoas só de forma eletrônica, ou quando algum parente, um amigo está à distância, a gente tem essa interação, mas que estão propondo uma imersão totalmente nova, algo mais 3D, e até futuramente a questão sensorial possa ser atingida de forma tátil. Nesse caso, nós já temos algumas plataformas, no caso o Horizon World, empresa Meta/Facebook, já está em atividade. É necessário você comprar um óculos 3D e manoplas de utilização nesse ambiente, onde você se encontra com pessoas virtualmente e que logo vai ser possível fazer realmente uma atividade profissional e até mesmo alcançar uma mistura entre o que é real, o que é físico e o que é virtual. Ou seja, o metaverso tem ainda uma característica de você estar nos dois universos ao mesmo tempo. Universos sobrepostos, que você consiga ter essa interatividade. Você vê o ambiente físico, mas conforme você for utilizando o óculos, você consegue ver atividades que estão só no mundo virtual. Muitas coisas ainda são tecnologias para serem desenvolvidas, mas a história do metaverso como ferramenta, mesmo que seja básica, já está em atividade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Horizon World e vocês vão
poder fazer seu cadastro, e quem quiser adquirir os produtos do Facebook, da empresa Meta, tem a sua disponibilidade já no momento. Agora, outras empresas também estão nesse mesmo caminho. A Microsoft tem dito que, em parceria até com a empresa Meta, o Facebook, vai disponibilizar o software Teams junto com a plataforma do Facebook para reuniões virtuais. A NVIDIA, gigante, conhecida como uma fabricante excepcional de placas de vídeo, era conhecida dessa forma, mas tem segmentos que às vezes popularmente não muito disponibilizada, falando até mesmo de um dos serviços que a NVIDIA está disponibilizando, que é o GeForce Now, que é um streamer de games, onde você não precisa ter uma máquina com uma potência superior a rodar aplicações mais pesadas, no caso jogos, né, games, mas que você consegue com uma máquina mediana, um computador mediano, até mesmo pelo smartphone, você consegue acessar, né, seu conjunto de games que você já comprou. Você pode utilizar uma plataforma como a Epic Games, como a Steam, e você consegue rodar esses aplicativos pré-comprados, que você já tem na sua lista, e você consegue rodar nos servidores da NVIDIA e vai praticamente visualizar no seu equipamento e interagir, fazendo com que a ideia de processamento local não exista mais. De certa forma, acaba sendo uma virtualização do seu equipamento. Então a NVIDIA tem projetos aí de superação nesse ponto e trazer para a gente futuro próximo expectativas de soluções e interatividades voltadas para o metaverso. Outra empresa que nós ouvimos falar também, de certa forma foi uma precursora na ideia do metaverso, utilizando um game muito conhecido como Second Life. Seu idealizador foi o Philip Rosedale. Comentou esses dias que a ideia de você ter uma interatividade humana com um grupo social dentro do ambiente virtualizado já era conhecida quando esse gamer foi lançado, se eu não me engano, em 1999. Ele não durou muito tempo, durou até, se eu não me engano, também até 2003, assim, eu digo, durou popularmente, né? Porque ele até ainda continua sendo liberado para uso até hoje. Mas o Dale, ele disse que esse tipo de ideia voltada a você ter uma vida não só no mundo material, mas também no mundo virtual, já era algo pensado nesse momento. Lógico, a diferença do metaverso atual é que ele está voltado à questão 3D, né? Ele vai ultrapassar as dimensões do ambiente virtualizado que nós temos e vai começar a interagir em nossa vida material. Como eu tinha dito anteriormente, o metaverso ele não vai ficar preso só apenas na visualização das imagens, nas imagens no mundo virtual, mas as imagens do mundo virtual estarão também inseridas, ou seja, teria a possibilidade de visualização dentro do mundo material. Isso é um fator assim, primordial para a gente conseguir entender. Essa mistura de duas dimensões, no caso, vamos chamar assim, essa dimensão virtual e essa dimensão do mundo material será alcançada através da tecnologia. Primeiramente, com óculos que vão dar essa amplitude, mas futuramente com outros equipamentos que vão aumentar a sensibilidade, fazer com que o lado sensorial seja não só a visão e a audição, mas o tato também será explorado nesse dinamismo. Eu não sei até que ponto que no futuro vão inserir, né, mecanismos até de sensibilidade olfativa e paladar. Mas isso a gente já começa a passar por uma jornada aí de pesquisa muito mais além. Agora, se tratando de chips introduzidos no cérebro humano, aí sim a gente pode até imaginar que isso é bem possível, né?
pois são mecanismos que vão atuar diretamente, né, no nosso sistema nervoso e podendo, de certa forma, produzir, né, esse tipo de sensibilidade. Muitos vão falar que isso até vai ser algo danoso, porque vai deixar de conceber o ser humano de forma original, lançando ele a um tipo de ser vivente diferente da criação. Mas, no meu ver, é uma opinião particular, isso é uma evolução que não tem como evitar. Nós já utilizamos equipamento, tecnologia para substituir alguns mecanismos em nosso organismo, como por exemplo o marca-passo, como por exemplo aparelhos de audição, próteses. Não é algo que está longe de no futuro a gente poder substituir membros humanos, órgãos. Então, por que seria diferente com a questão sensorial, que a gente aproveitaria todo o nosso conhecimento dessa jornada humana para fazer vários upgrades, não só para resolver malefícios da biologia, mas sim para fazer melhorias no nosso corpo e na nossa mente. E isso vai de encontro àquela ideia de transhumano, né? Que para muitos seria um perigo eminente. E lógico, né? Tem muito a ver com os costumes, religiões, que até a gente consegue entender esse cuidado, mas tudo feito de forma harmoniosa e realmente pensada, e moral e ética, pode trazer benefícios para a espécie humana. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Foi o primeiro vídeo sobre tecnologia. Escolhi esse tema por se tratar de algo que está sendo muito comentado ultimamente, mas quero falar sobre diversos assuntos de interesse público e que isso traga um norte para as pessoas que tenham curiosidade de conhecer o mundo moderno. Que todos fiquem com Deus. Até breve. Nossas virtudes e nossos defeitos são inseparáveis, assim como a força e a matéria. Quando se separam, o homem deixa de existir.